Hoje vamos falar sobre como fazer uma reforma expressa na cozinha. Hoje, se você está se perguntando como dar uma mudança na sua cozinha que seja rapidinha e que fique boa, este é o seu vídeo. À medida que fomos fazendo as reformas, percebemos que alguns materiais são mais fáceis de instalar do que outros. Eles não precisam ser mais baratos por isso. Isso sim, mas economizar tempo na hora de fazer uma decoração ou uma transformação é muito valorizado. E que ao invés de levar 1 ano, você leve 3 dias, isso precisa ser levado em conta e valorizado. Então, o que podemos fazer na nossa cozinha para dar uma mudança rápida e deixá-la bonita? Sobre as paredes, o que é amplamente conhecido. Pintar os azulejos. É verdade que pintar os azulejos de uma parede não é o mesmo que pintar os do chão. Em um vídeo do canal Decore Você Mesma, falei sobre as tintas para piso. E é verdade que apesar de ficar bom e ser fácil de fazer, depende das tintas que você usa e de como fica o resultado. Se o piso não estava bem limpo antes de pintar, pode descascar com o tempo. E o que acontece com as paredes? As paredes não têm um uso constante como o chão, você pode lavar, limpar e tudo mais, mas não é a mesma coisa que estar constantemente passando por cima. Então, nas paredes, sim, eu acho que é uma boa solução para dar uma mudança rápida e que praticamente seus azulejos pareçam outros. Uma coisa muito importante se formos pintar os azulejos é usar produtos de limpeza neutros para que assim a tinta não vá saindo, não vá desbotando em algumas áreas. Existem muitas opções de cozinhas com azulejos. Pintado, inclusive, não precisa ser necessariamente de uma cor só. Podemos criar formas, fazer desenhos. Podemos fazer coisas incríveis pintando os azulejos da nossa cozinha. Outra opção que poderíamos fazer para nossos azulejos é colocar papel de parede, mas antes de colocar o papel de parede. Antes teríamos que cobrir as juntas dos azulejos, porque normalmente a junta fica um pouco para dentro. Então, ao colocar o papel de parede, se for do tipo vinílico, depois vamos falar sobre a diferença entre eles, mas se colocarmos papel de parede vinílico, as juntas dos azulejos vão ficar aparentes. Depois de cobrir, lixamos levemente e aplicamos o papel de parede. E ficaria muito bonito, e também seria uma opção muito boa. E acima de tudo, expressa. Diferenças entre papel de parede e papel vinílico. Para o papel de parede, basicamente teríamos que fazer uma mistura de cola, depois aplicá-la na parede e colar o nosso papel de parede. O vinílico já vem com o adesivo atrás. Digamos então que você simplesmente tira um plastiquinho que vem atrás e vai colando, fica muito bonito e é mais fácil de colocar, além de ser mais fácil de limpar. É verdade que o vinílico é mais simples e se cair alguma coisa, como por exemplo tomate ou óleo ou qualquer outra coisa, a gente pode limpar de uma forma fácil. Na hora de pegar o papel vinílico, é importante perguntar se ele é adequado para a área onde queremos colocar, ou seja, se é apropriado para colar sobre azulejo ou sobre drywall. Eu digo isso porque pode ser que com o tempo ele acabe descolando. Por exemplo, as tintas plásticas, que são muito fáceis de limpar, normalmente os papéis vinílicos não aderem a esse tipo de superfície. Sobre as tintas plásticas, e agora muitas são feitas plásticas justamente para que você possa limpá-las de forma fácil. Então é preciso se certificar de que tipo de tinta temos embaixo para colar nosso papel por cima. Se não tivermos certeza por qualquer motivo, como falta de memória ou tinta, simplesmente pintamos uma camada e depois colamos o papel de parede. Papel vinílico. O papel vinílico é uma opção super boa, como eu disse, mas precisa ser mantido longe da área do fogão. Porque é verdade que, se estivermos cozinhando e espirrar um pouco de óleo fervendo, provavelmente vai acabar ficando um furinho depois. O que fazemos então se não podemos colocar o papel vinílico na área do fogão? Bem, poderíamos substituir essa área por placas vinílicas. Uma coisa é papel vinílico, outra coisa são placas vinílicas, que é o que colocamos no banheiro da minha avó. Isso para banheiros e cozinhas é perfeito, na verdade, uns amigos acabaram de colocar na cozinha deles e estão super felizes. Eles fizeram de um jeito muito fácil e ficou realmente bonito para eles. E se tiver algum relevo com alguma faixa decorativa ou qualquer coisa assim, também teríamos que ver como cobrir. Ou se estiver muito saliente, tirar e preencher com massa, provavelmente com argamassa. Teríamos que avaliar o que colocaríamos ali. Mas para colocar as placas vinílicas, a parede precisa estar limpa e lisa. Essas placas vinílicas aguentam muito bem a umidade e o calor. Então, se colocarmos na área do fogão e cair algo, não teríamos problemas, basta limpar e pronto. Outra opção que teríamos são as placas com efeito tijolo ou efeito madeira. Não podem ser colocadas perto do fogo, mas sim em uma área mais afastada. Sim, poderíamos optar por elas, mas são bastante econômicas e o resultado fica muito bom.
Se não gostarmos do acabamento final brilhante das peças, sempre podemos pintá-las depois. Eu já pintei várias vezes, já coloquei sobre parede com textura e em várias superfícies e realmente elas aguentam muito bem, ficam muito bem coladas, isso eu já disse várias vezes. Se depois você quiser retirar, provavelmente vai precisar de um produto para isso. Vamos passar para os móveis. O que fazemos com os móveis? Uma opção muito boa é pintá-los. Já falei para vocês em um vídeo anterior sobre o assunto da pintura, cuidado com as cores, porque no branco tudo aparece bastante, tem que ser uma tinta boa e precisamos lixá-los. Ou seja, o processo seria lixar bastante de forma profunda até remover a camada que vai impedir que a tinta adira bem à superfície. Depois de bem lixado, limpamos e limpamos com vinagre, O que é isso? Como vocês sabem, gosto de usar vinagre para deixar tudo bem limpo, evitando possíveis resíduos de silicone. Em seguida, recomendo sempre que passemos para a pintura. Fazer com pistola elétrica, poderíamos fazer com pistola que vai com compressor, mas é mais caro, mais complicado. E por outro lado, a pistola elétrica. Embora o resultado não seja tão profissional, fica muito bom, a pistola elétrica geralmente custa de 30 a 40 euros, então é uma opção baratinha para pintar. Com a pistola elétrica podemos pintar não só a cozinha, mas qualquer coisa. E, acima de tudo, uma coisa importante é passar o primer e um acabamento final, seja fosco ou brilhante. Mas precisamos passar um verniz para que quando cair alguma gota ou sujar ou qualquer coisa assim não fique tão aparente. Não é que não fique tão aparente, mas sim que possamos limpar com facilidade e a pintura não absorve essa mancha. Outra opção seria colocar papel vinílico. Assim como falamos do papel vinílico para paredes, também existem papéis vinílicos especiais para os móveis. Como fazemos nas quinas? Basicamente com um secador vamos secando, ele vai dobrando e se adaptando ao formato. É uma ótima opção. Tivemos muitas dúvidas ao fazer nossa cozinha. Se optar por pintura ou por papel vinílico, no final nós escolhemos a pintura, mas o papel vinílico também teria sido uma opção muito boa. Basicamente porque depois não é necessário passar a última camada de verniz, já que o próprio papel vinílico dispensa isso. Pois ele já impede que o móvel absorva qualquer tipo de cor. Então a gente limpa de uma forma super simples e colocar também é muito fácil, então poderíamos colocar vinil em todas as portas da nossa cozinha. Primeiro, removemos os puxadores, colocamos o papel, recolocamos os mesmos puxadores ou outros e já temos uma grande mudança na cozinha. No caso de vocês quererem trocar os puxadores, teríamos que tampar os buracos, colocar o papel, medir e colocar os novos. Esses seriam os passos. Se mudarmos o papel de parede e os puxadores, teremos uma cozinha renovada. Outra opção, que talvez seja a mais cara, seria manter toda a estrutura que temos na nossa cozinha, tirar todas as portas e só trocar as portas frontais. Isso nos pouparia de muita bagunça. Seria realmente a opção mais rápida, porque só precisa tirar, desparafusar e colocar as novas e pronto, mas provavelmente é bem a opção mais. Sim, se quisermos uma mudança rápida na cozinha, podemos considerar essa opção. E por último, vamos falar sobre o piso. Quais opções temos para fazer uma mudança expressa no nosso piso? Na revista que fizemos, nos enviaram várias fotos de mudanças de piso na cozinha e a verdade é que ficaram super legais. Existem vários tipos de vinil que podemos escolher, seja o encaixado ou o autoadesivo que podemos colar. Na verdade, nos exemplos que nos enviaram era o autoadesivo, mas o encaixado nós já usamos em algumas reformas e dá um resultado muito bom. Seria o mesmo que falamos para as paredes, mas nesse caso para o piso, sendo adequado para áreas úmidas. Então, se houvesse algum vazamento ou algo assim, não teríamos o problema de estufar e abrir as placas e tudo mais. É verdade que o autoadesivo, às vezes na China já me mandaram algum comentário dizendo que a junta se separou um pouquinho, então depende da qualidade do autoadesivo. Poderíamos ter alguns probleminhas no futuro, no meu caso eu coloquei nas escadas e está perfeito, não tive nenhum problema, mas eu conheço algumas pessoas que me escreveram, seguidores e tudo mais, que me disseram que não ficaram totalmente satisfeitos. Então eu deixo isso aí para vocês. Depois vocês avaliam a qualidade e o resto. Outra opção seria colocar um tapete grande. Na verdade, existe um vinil que seria mais ou menos isso. Realmente é como um tipo de tapete que você estende no chão, cola e é muito fácil de colocar. E o fato é que por ser vinil, ele não deixa passar água, não estufa nem nada e cria diferentes efeitos. E também é uma opção, mais rápido que isso. Impossível, com certeza.
Pintar o chão eu realmente não recomendaria, porque é verdade que na cozinha cai muita coisa no chão. Você pode deixar cair uma faca e cortar a pintura, então eu descartaria essa opção de pintar o chão. E por fim, sobre a porta, podemos fazer o mesmo que fazemos com os móveis. Nesse caso seria pintar também com pistola. As portas ficam muito bonitas e na verdade nós já pintamos várias. Inclusive, se quiserem fazer com rolo, também fica muito bom. Na verdade, existem tintas que são perfeitas para usar com rolo porque elas se espalham bem e não ficam aquelas marcas onduladas do rolo, que poderia ficar um pouco feio, mas na verdade ela se espalha, se expande e fica bem lisinha. Na hora de pintar, podemos optar pela técnica do penteado, que é depois que já pintamos tudo. Ir fazendo camadas sem tinta, ir espalhando toda a tinta e assim o acabamento final fica muito melhor. Se vocês puderem usar um rolo da Velurex, eles são de cor laranja. Eu já testei vários e para mim o melhor é esse porque não solta fiapos e se soltar fiapos, por exemplo, são aqueles de espuma, depois vira um problema porque você coloca o dedo para tirar e fica ali o buraco. Então é bem perigoso. Os produtos da Belux sempre me atenderam bem, então fica a recomendação. Depois podemos substituir a maçaneta da nossa porta também. E agora temos uma cozinha totalmente renovada. O que vocês acham? Quais são as ideias que vocês mais gostaram? E se tiverem sugestões ou outras ideias que tenham feito em casa com bons resultados? Deixem nos comentários suas dicas para uma mudança rápida na cozinha. Com certeza ajudarão muita gente que está pensando em fazer isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos. Até logo!